Oi pessoal, eu sou o Muris e esse é o 8 Olhos. Então pessoal, eu comecei a trabalhar em navio em novembro do ano passado. Eu sou Seasonal Youth Counselor na Norwegian Cruise Line. E algumas pessoas vieram me perguntar como que fazia para trabalhar em navio, o que eu tinha achado da minha experiência, se indicava ou não. Então eu vou gravar agora esses dois vídeos, um falando sobre o processo seletivo, vou passar algumas dicas, tá? Algumas coisas que eu sei. E no próximo vídeo eu vou falar sobre como foi a minha experiência e se eu indico ou não esse tipo de trabalho, e né, como que foi essa vaga mais específica. Bom, existem várias formas de você trabalhar em navio. Eu conheço duas, assim, um pouco mais de perto, que eu acompanhei, sei mais ou menos como funciona. Mas, assim, se você procurar um pouco mais, você vai encontrar algumas outras formas, algumas terceirizadas que prestam serviços para o navio, que você consegue ir, enfim. Mas eu não vou entrar nesses outros detalhes, eu vou falar mais das que eu sei. Uma forma, que não foi a que eu fiz, é você aplicar diretamente com as empresas. Você entra no site, por exemplo, Royal Caribbean, Disney Cruise Line, Norwegian Cruise Line, enfim. Qualquer empresa de navio que você tenha interesse em trabalhar e vai lá no tipo trabalhe conosco, assim, igual qualquer outra empresa, você se inscreve, coloca seu currículo e tal, eles chamam para uma entrevista e a partir disso, assim, o processo seletivo como de qualquer outra empresa. Mas não foi assim que eu me inscrevi. Um amigo meu trabalha, ele trabalha com recriação também de crianças e adolescentes e tal, e ele me indicou essa Infinity Brasil, que é uma agência que conecta quem quer trabalhar com navio com as empresas de navio. E você não paga nada para ela. E assim, tem várias outras agências, outras empresas que fazem esse tipo de serviço aqui no Brasil. Eu até entrei no site de algumas, mas acabei me inscrevendo pela Infinity, que foi que esse meu amigo me indicou, enfim. Foi a primeira que estava lá, me inscrevi, deu tudo certo. Então, assim, eu recomendo ela também. Tenho vários amigos que não gostam da Infinity, que tiveram problemas com documentação, enfim, várias outras coisas, que não gostaram do serviço da Infinity, mas eu não tenho do que reclamar. Então, vai minha indicação. Se você tiver um problema, sinto muito, sei lá. E se tiver alguma reclamação da Infinity, coloca no comentário para outras pessoas saberem também, né, o que está acontecendo. Bom, e com a Infinity como que funciona? Você entra no site, aí lá tem explicando tudo bem explicadinho. E você se inscreve por lá, você coloca seu currículo e tal, acho que manda uma carta de intenção também, se eu não me engano. Enfim. E eles te chamam para uma entrevista por Skype. Aí nessa entrevista, eles vão te perguntar por que você quer trabalhar em navio, vão falar sobre pretensão salarial, sobre, enfim, como é a vida a bordo, e se você tem um interesse mais específico em alguma vaga ou em alguma empresa. E aí nisso eu falei que assim, eu não conhecia muitas empresas, então eu estava bem aberto ao que viesse, e falei um pouco dessa vaga que meu amigo trabalhava, que é Youth Counselor, que é meio que recreação com crianças e adolescentes. E aí a gente falou um pouco sobre minha experiência nessa área e tudo mais, e ele falou que se eu passar nessa entrevista, se der tudo certo, eles me indicam para uma agência que seja com vagas abertas nessa posição. E foi isso que aconteceu. No mesmo dia eu recebi uma resposta falando que estava tudo certo e tal, e que essa empresa tinha vagas abertas para Seasonal Youth Counselor, que é uma posição sazonal, assim, você fica por períodos menores na empresa. Tipo, o meu contrato inicialmente era de 1 mês e meio, e a partir desse momento que você estava lá dentro, você conseguiria aplicar para virar um full-time, que tem os contratos maiores de 6 meses. E eu falei, não, por mim tá ótimo, até para eu ver se é bom ou não, né? Enfim, se eu vou gostar ou não. Então, para mim foi ótimo. Eu falei, não, pode ser nessa. E aí, assim que ele mandou essa, ele falou, também tem a de full-time. Você quer se inscrever também já nas duas? Eu falei, beleza, já vou escrever nas duas. Aí, no dia seguinte, eu já recebi falando que a de full-time é que eu não tinha passado. Que eu não tinha experiência suficiente para ser um full-time lá. Mas de seasonal ainda assim, e era até que eu preferia, então eu achei ótimo. Eles não tinham me dado a resposta. Acho que uma semana depois, mais ou menos, eles já me responderam falando que eu tinha sido aprovado e eles me chamariam para uma outra entrevista, aí diretamente com a empresa. Então a Infinity, ela só fez essa triangulação entre mim e a vaga. Aí foi uma outra entrevista com a empresa, falando basicamente o que eu falei com essa primeira pessoa da Infinity, só que diretamente agora com a Norwegian, falando sobre essas coisas que eu falei, sobre pretensão salarial, sobre vida a bordo, se eu tenho algum problema em relação a qualquer coisa que a vida a bordo oferece. Falamos sobre a vaga, falamos, enfim, foi uma entrevista com eles. Aí eu passei nessa entrevista e eles me passaram para uma terceira entrevista, que era o responsável do departamento, né, esse departamento de entretenimento, mais para recreação com crianças e adolescentes. E aí, nessa última entrevista foi mais específica ainda, assim, tipo, que tipo de jogos você daria para crianças de 6 a 9 anos em uma quadra aberta, se eu tiver só você e mais um counselor e forem 40 crianças. Tipo, foi uma coisa muito mais específica, mas deu tudo certo também. Então, assim, não é uma entrevista bem tranquila, não é nada
muito serião, assim, muito business. É lógico, né, que é sério, é uma entrevista de emprego, pelo amor de Deus. Então eles perguntaram essas coisas sobre o trabalho em si. Então, antes de eu ir pra essa entrevista, eu pesquisei bastante na internet sobre essa vaga, falei com esse meu amigo que trabalha nisso, para ele me dar algumas dicas também. Então, assim, eu pesquisei bastante porque eu estava bem interessado nessa vaga em específica. Então, eu sabia bem sobre o que eu estava falando, né? Mesmo eu não tenho nunca trabalhado com recreação especificamente, né? Eu já trabalhei com atendimento e tudo mais para crianças e adolescentes. Então, mas essa parte de recreação eu não conhecia muito. Então, para mim até foi ótimo não ter ido direto para full time. E também porque na entrevista, né, eu acredito que ele, entre aspas, esperava menos de mim, né, desse meu conhecimento específico para esse tipo de coisa. Bom, depois dessa entrevista, que saiu o resultado e tudo mais que eu passei, aí a gente volta um pouco para Infinity, e daí tem todo o processo de documentação, de coisas médicas, porque assim, eles pedem muita coisa, assim, um exame médico completo, tipo exame de urina, exame de sangue, eu tive que tomar vacina, eu tive que tirar raio-x. Se você já fez alguma cirurgia antes, você precisa de um laudo médico falando que você está tudo bem sobre essa cirurgia. Eu tive que levar assim, atestado não, receita do meu óculos com no máximo de 6 meses antes daquela data. Enfim, várias coisas médicas. E a Infinity, ela... Tipo, você manda pra Infinity, a Infinity vê se tá tudo bem, e aí ela encaminha pra Norwegian. E daí a Infinity tem essa empresa que chama Premedical, se eu não me engano, e as duas, tipo, meio que conversam uma com a outra pra você mandar pra elas. Enfim, que eu acho que se eu tivesse feito sozinho, assim, por fora, eu ficaria muito perdido sobre o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que enviar, até quando eu tenho que fazer essas coisas e tudo mais, até porque eu sou uma pessoa bem esquecida. Então, eu acho que assim, se eu fizesse agora um outro processo seletivo direto com uma empresa, eu conseguiria fazer um pouco melhor. Mas essa primeira vez, assim, é muita coisa. Eu precisei fazer, tipo, um treinamento de primeiros socorros específico para crianças, e tem que ser um que emita um certificado internacional, e assim, coisas que eu nem saberia, tipo, eu ficaria bem perdido com isso. Então a Infinity, ela dá esse suporte, e o mais interessante é que ele é gratuito, né? Então é basicamente isso. E esse processo demora um pouquinho. Então, só para ter uma noção mais ou menos, eu apliquei no fim de julho e embarquei no meio de novembro. Então, assim, não é uma coisa muito demorada, mas sim, precisa ter paciência, porque só essa parte médica demorou mais de um mês. Pra mim, tipo, a parte de entrevistas foi muito rápida. O duro mesmo foi aguentar toda essa burocracia médica de testes, porque daí eu enviei pra lá, aí deu uma alteração no exame de sangue, daí eu tive que fazer um outro exame, aí receita de óculos, enfim, vários detalhes que, assim, se tiver alguma coisa errada você não vai. Então, assim, é até bom que demore, mas vá tudo certo pra você não ter nenhum problema depois. Então, para trabalhar é basicamente isso, assim, não tem muito segredo. A minha dica se você se você estiver meio perdido sobre esse assunto, é você entrar no site da Infinity, você lê tudo lá também, você se inscreve por lá. Como eu falei, eu não tenho que reclamar da Infinity, me ajudaram bastante. E a partir do seu primeiro contrato, depois do seu primeiro contrato, a Infinity não tem mais a ver com você resolve as coisas direto com a empresa. Antes mesmo de eu desembarcar, a empresa já me deu um papel falando a minha próxima data de embarque e tudo mais. Então, assim, daí não tem mais a ver com a Infinity. E toda essa documentação médica e tudo mais tem validade por 2 anos. Então, por 2 anos você não precisa ficar voltando nessa burocracia e você faz tudo diretamente com a empresa. Até porque nem tem muito o que fazer. Tipo, no fim do seu contrato, eles te dão um papel com a sua próxima data. E é isso, segue o bonde. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha esclarecido, aberto um pouco a sua mente. Esse vídeo foi um pouco mais técnico, né? Não tanto sobre né, dicas, assim, mas só sobre qual é o caminho a tomar, se você tem esse interesse. E no próximo vídeo eu vou falar sobre como foi a minha experiência, o que eu achei, e se vale a pena ou não. E espero que vocês tenham gostado. Beijo e até mais.